Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Olá, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Mirandinha estava ali fazendo uma leitura, mas ela agora vai fazer a abertura do programa. Seja muito bem-vinda. Pois é, meus amigos, estamos aqui, porque eu estava corrigindo a data. Do programa. Agradecemos a Jesus a bênção de mais uma oportunidade. Estamos de volta, para o estudo da obra da Joana, através de Divaldo, no livro Plenitude, na companhia deles, que os agêneres já se manifestaram. Eduardo Araújo, muita paz a todos. Renato Souza, vamos lá. Isso aí, nós vamos continuar o estudo do capítulo 11. Nós estamos iniciando hoje a partir do 10º parágrafo. Vamos lá, Renato. Isso. A ciência espírita, por sua vez, reconhecendo que todo sofrimento decorre do mau uso do livre-arbítrio pelo homem, nos valores morais em recomposição, se encontra um mecanismo essencial para a liberação do mesmo. A tese é extensiva à problemática das doenças. Sem uma correspondente transformação moral do paciente, a terapia que se lhe aplique quando enfermo poderá modificar-lhe o quadro orgânico, não, porém, liberá-lo porquanto ao primeiro ensejo. Ele ressurgirá ou facultará a manifestação de outras patologias já vigentes no campo vibratório não reequilibrado. Muito bom. Isso aqui lembra a cura dos 10 leprosos, né? Uhum. Eu não sei se a Miranda chegou a falar, mas nós estamos no capítulo 11, que é terapias alternativas, né? E quando Jesus cura os 10 leprosos, dos 10, um volta para agradecer. Exato. E louvar, a Deus pelaquela cura. E Jesus fala, cadê os outros 9? Não foram 10 os curados? E Jesus dá a entender que em realidade somente aquele que voltou foi verdadeiramente curado. Por quê? Porque conforme Joana coloca aqui, você pode curar o corpo, mas a doença, ela não tem como origem o corpo. A origem está na alma, passando pelo corpo espiritual até chegar ao físico, conforme a gente falou no programa passado. Então, não basta você curar o corpo e não modificar a causa da doença, porque senão, como diz Joana, ressurgirá ou facultará a manifestação de outras patologias. Sim. Então é importante entendermos que eu tive um câncer, operei, fiz quimioterapia e fiquei bom. Então agradecemos e louvamos a Jesus, aos médicos, tudo. Mas qual foi a causa do câncer? É isso que as pessoas não se perguntam. Eu tive um AVC, eu tive um infarto. Tem que se perguntar que tipo de vida nós estamos tendo. Sim. E procurar corrigir os fatores que são predisponentes a esse tipo de situação de patologia. É isso que falta a própria medicina ocidental, seja a medicina, seja a psiquiatria, seja a psicologia, entender que a causa central está no espírito. Miranda? É aquela coisa, quando Jesus diz assim, a tua fé te curou, é porque aquelas criaturas que chegaram até ali naquele momento tinham o ideal de vida, Uhum. A tua fé te curou. Quando você vai diante de uma situação e você revê tudo que viveu até ali e deseja mudar de rota, você tem uma chance. Mas tem que ter precisa ter uma manutenção, não é? Eu sempre lembro da hemorroíça também, porque era a cura onde Jesus fala, filha, nós observamos que com cada um daqueles, Jesus teve um tratamento de acolhimento e de orientação. Mas quando se trata da hemorroíça, é a única que eu lembro no Evangelho que ele usa filha na frente de qualquer coisa. Filha, a tua fé te curou. Porque esse filho é o ser que tem mais intimidade. Né? Você pode ter o esposo, a esposa tal, ter uma vida íntima, mas filho é o ser que tem mais intimidade com pai e mãe, porque saiu do material genético de ambos. E da mãe, então, viajou por dentro dela, né? Foi o primeiro ninho. Então, quando Jesus coloca filho ali, é porque a hemorroíça estava uma com Cristo. Exato. A nível de identificação com Ele. Aí dá a entender que aquela mulher, a vida dela a partir dali foi outra coisa, e realmente foi, porque segundo alguns,
que narram esse episódio, ela teria sido a Verônica, a que depois vai enxugar, né? O Santo Sudário é a marca do rosto do Cristo na toalha, que ela sofrendo, vendo ele a caminho do martírio, vai lá e põe. Então nós vamos observar a mudança de comportamento. Essa é a renovação. Importante que a gente também leve em consideração que foram curados aqueles que já estavam preparados para serem curados. Nós temos falado muito sobre isso no programa Consolação de Jesus, não é? Somente nas passagens em que se refere aos milagres, às predições, que está lá na Gênese, né, de Kardec. Lembrando que o programa A Consolação vai ao ar todo sábado às 8 da manhã. 8 horas da manhã. Isso, né? de 8 às 10 da manhã. É interessante, Renato, você falar isso, porque Jesus, ele mesmo não curou. Exato. Quando ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quer dizer, eu vou vos colocar em estado propenso à cura, sim. se você realmente fizer a sua parte. Exato. E num programa recente, nós falamos sobre o endemoniado epilético, né? E a gente pôde discorrer bastante sobre essa situação. Por que ele estava assim? Porque precisava que ele passasse por isso, não é? Então, Jesus não ia derrogar a lei de forma nenhuma, tá? Ele verificou nele, sim, já a possibilidade de se livrar daquela enfermidade, daquele problema, não é? Porque se não tivesse ainda pronto, primeiro porque o olhar de Jesus é para a alma, não é para o corpo físico. Ele olha lá para o teu perispírito, ele olha para a tua vontade, não é? Olha, já está no tempo, realmente, ele já aprendeu. É sincera a vontade dele de querer ser curado, porque ele perguntava, você quer ser curado? O que queres? O que queres que eu faça? Não é? E no caso do endemoniado é interessante, você tocou num ponto interessante. Por quê? Porque ele viu aquele companheiro que tinha uma conexão complicada com o próprio passado, por conta daqueles que estavam do lado, e viu também o cansaço e o sofrimento daqueles espíritos atrelados numa simbiose. Sim. Sempre lembra o Dr. Bezerra no momento em que ele vai visitar uma menina que está num processo nesse nível, e a mãe, ela está com camisa de força. E o Dr. Bezerra fala assim, desata a camisa de força, mas se fizer isso ela vai espancar, não tem problema, solte. E quando solta o que a criatura estava envolvida em outras vibrações, que vem para cima dele para bater, ele simplesmente abraça. E o espírito que estava ali falou assim, bondoso velhinho, muitos me falaram, só você me amou. Olha aí. Esse passagem do Dr. Bezerra lembra isso. Sim, com certeza. Nossa, mas a receptividade de quem estava ali. Exato. Não é? É muito aprendizado, a gente precisa analisar cada versículo tem um mar, né? É um oceano de coisas que você precisa refletir, não é? Das passagens, principalmente dessas passagens dos milagres e das predições. Sim. Não é? Então, Dona Joana de Ângeles continua dizendo assim, as terapias alternativas preocupam-se essencialmente com o homem integral, com todo o complexo que se exterioriza no corpo e não apenas com este. A acupuntura, por exemplo, considera o corpo como um instrumento de um sistema energético, portanto não físico, o que equivale a dizer menos denso do que aparenta. Esse sistema tem prevalência sobre todo o conjunto, qual se fosse um outro sistema nervoso mais complexo, sustentando toda a aparelhagem delicada e os seus implementos mais sutis da organização somática. Encarrega-se de manter a interação mente-corpo, emoção, sensação, pensamento, matéria. Olha a ligação de tudo, né? Se um desse aqui estiver fora da sintonia, pronto. Imagina um instrumento tudo. De corda com uma corda folgada. Nossa, não dá. Não vai sair boa coisa, né? E ela continua dizendo, a técnica da acupuntura busca, através do corpo físico, alcançar o campo de energia e vitalizá-lo, eliminando os bloqueios impeditivos de irrigação de forças mantenedoras da saúde. Esse sistema energético é composto de meridianos, que são correntes de energia que se estendem por todo o corpo, nos seus mais variados departamentos. Pode-se, com relativa facilidade, encontrar e medir os pontos de acupuntura carregados de energia ao longo dos meridianos,
Modernamente, o tobiscópio, delicado aparelho elétrico, consegue localizá-los, comprovando-lhes a existência. Interessante esse relato, né, de Joana de Ângeles, mostrando que a técnica utilizada na acupuntura, ela é passível, segundo coloca aqui Joana, através desse aparelho, o tobiscópio, né, que é um delicado aparelho elétrico, ele consegue localizar, comprovando esses campos energéticos que realmente existem no nosso corpo espiritual e se refletem no corpo físico através dos chamados plexos. Você sabe, eu estou lembrando, eu tive uma cadelinha, a Tuca, não a Vicky. A Vicky, ela era uma dashi, aquela salsichinha. Ela teve sinusite. E descia uma secreção densa pela narina dela. Gente, se eu não tivesse vivenciado, eu ia pensar que aquilo não era real, né? E aquilo demorou mais ou menos uns 15 dias, um mês. Quando foi identificado que era sinusite, aí me orientaram uma veterinária acupunturista que estava num preço popular ali em Cascadura. E eu levava ela. Você sabe que na 6ª aplicação, a cachorra ficou liberta daquela situação. Olha aí. Aí eu estava... Quer dizer, o bichinho não tinha nem como vibrar contra, né? Ele estava sofrendo, a terapia foi feita e ele totalmente receptivo, e a minha vontade ali de socorrer. Muito interessante, lembrei agora que a Vicky fez a acupuntura. É esse mergulho que você faz, né? Para dentro de você e verifica onde está o problema, onde é que você tem realmente as sensibilidades, não é? E começa a trabalhar aquilo. Então é essa questão que mais para frente a Joana vai falar a respeito dos chakras, dos pontos de força, enfim, né? De alguma forma ela vai citar isso aqui, e é importante que a gente fale que os chakras estão no perispírito e eles refletem o ponto de força no corpo físico. Não é? Então, essa conexão, isso, né? Existem os desequilíbrios, não é? Que você vai verificando e vai trabalhando ao longo da tua existência, mas tudo isso faz parte de um processo. Primeiro, de você se conhecer, né? As alergias que você tem, né? As sensibilidades. Nossa, por que né? Eu estou sempre assim com esse problema, né? Sempre com essa dor de estômago, sempre com esse mal-estar, sempre com essa, né? Essa indisposição, essa dorzinha de cabeça, esse detalhezinho aqui no ouvido, enfim, alguma situação, algum campo energético de algum ponto de força que está desequilibrado. E isso vem justamente daquilo que o Eduardo estava falando, de tudo que a gente já falou aqui do programa passado e até agora. Está onde? Né? Tem que buscar a causa. Ela estava falando aqui causa dessas emocional, ondas, né? Eu estava associando a cebola. Sim. A cebola, quando ela entra no estado de... quando ela está começando a estragar, se você não descobre logo, ela vai ampliando aquilo de camada a camada, entendeu? Assim também eu fico imaginando o tratamento quando você atua numa determinada capa ali. Aí é como se fosse uma repercussão nas outras dimensões. E continua a dona Joana dizendo: considera-se que existem 14 meridianos principais e 57 secundários, constituindo o sistema energético. Face a qualquer bloqueio na corrente de energia ou desequilíbrio proveniente da força mental devastadora e dos atos morais reprocháveis, as enfermidades se instalam. Aplicando-se agulhas nos pontos de acupuntura, reequilibra-se a energia no meridiano, desbloqueando, e o sistema gerador se faz restaurando, né, a saúde. Se refaz restaurando a saúde. Isso aí, bacana. A agulha, aquelas agulhas servem de como se você restaurasse o caminho, né? Por onde transita a energia. Ela está impregnada, ela é um ponto energético, quando você coloca ali, vai repercutindo. Exato. Agora, não adianta botar a agulha no corpo todo e não se modificar. E continuar alimentando mágoa, perfeito, ódios, inveja, né? Agindo com egoísmo. Não, pode ficar com a agulha o tempo todo, pode tomar passe várias vezes por dia, pode fazer o que quiser. Enquanto não mudar moralmente, vamos continuar trazendo as mazelas da alma para o corpo. Porque tem pessoas que a gente fala da computadora, mas eu já fiz. Mas eu já fiz. É como se a agulha fosse fazer o milagre, né? Nem a agulha faz o milagre, nem o passe nem faz o bisturi do Dr. Bezerra. Nem o bisturi do Dr. Bezerra faz o milagre. O milagre pertence a nós.
Sim, Por isso que Miranda lembrou que Jesus dizia: vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Jesus não dizia: eu te curei. Porque ele queria mostrar que a cura pertence a nós. Ele nunca assinou embaixo da cura de ninguém. Inclusive, de E novo, podia, né? de novo a gente falou sobre isso no programa Consolação de Jesus, de novo a gente falou sobre essa questão novamente. Ninguém reencarnou sem o antídoto para aquela encarnação. Ninguém, porque senão Deus não seria justo. Nós trouxemos as situações, mas trouxemos o antídoto. O antídoto está onde? Está na nossa mão, está dentro de nós. Todas as respostas. O combustível é interno, E a gente quer que a solução venha de fora para dentro. Exato. A solução tem que estar na agulha da acupuntura. Exato. A solução tem que estar no bisturi do Dr. Bezerra de Menezes. O remédio que o médico, até o remédio que o médico receitou, que eu não ministro da forma como ele mandou, achei que deveria parar no segundo comprimido, enfim, não tomei mais, esse médico não presta, esse médico não serve, não é? E a gente não conta pra ele que não tomou o remédio direitinho, né? Que não fez nada disso. A culpa é sempre do outro. O tratamento que não prestou, o profissional que não é bom. Agora a gente não para olhar a nossa vida e tentar modificar os nossos comportamentos. Sim, com certeza. E aí a doença permanece. E vai se agravando, em muitos casos, não é? Então ela continua. Esses pontos sensíveis podem facultar a anestesia para tratamentos cirúrgicos nos casos mais graves, partos e etc. Outra prática de inestimável resultado é a yoga, especialmente para a emoção em desequilíbrio, para os graves problemas psicológicos e alguns outros na área da saúde. Só lembrando que às vezes as pessoas brigam, né? Que eles falam que é yoga. Eu falei yoga. De repente é na pronúncia força do ar. Pessoal, do sânscrito. Fala, vocês falam yoga, é yoga. Eu tenho 2 amigos que são formados nessa área, né? De letras, e aí quando eu tenho dúvidas eu vou lá no zap deles mesmo, Renato, hoje em dia muitas coisas não são mais conforme, né? Não, então algumas coisas já estão sendo aceitas, fica tranquilo, não está errada a forma como você se colocou nesse estudo e tal, não, fica tranquilo, né? Todo mundo entendeu. A complexidade da língua portuguesa. Então eles me deixam mais tranquilos nas coisas que a gente vai falando. Então ela vem dizendo, aí agora ela vai falar, né? O conhecimento dos chakras, né, entre parênteses, rodas, como fonte de energia no sistema de vitalização orgânica, propiciou técnicas de desenvolvimento, alimentação e equilíbrio de forças para a manutenção da aparelhagem material de que se utiliza o espírito no seu processo de evolução. Os chakras, tradicionalmente em número de 7, são considerados como órgãos de energia. Do coronário ao genésico, eles são o suporte de sustentação das funções psíquicas e orgânicas do corpo. Segundo a mesma tradição, o mais importante a ser considerado nos chakras é a denominada energia Kundalini, também conhecida pelo nome de Supreme Adormecida. Serpente adormecida. Não sei de onde é que eu tirei o Supreme aqui, né? Mas, enfim. Eu enxerguei Supreme realmente, né? Vamos até repetir aqui, tá? O parágrafo, vamos voltar. Segundo a mesma tradição, o mais importante a ser considerado nos chakras é a denominada energia Kundalini, também conhecida pelo nome de serpente adormecida, que se manifesta em ascendente pela espinha dorsal, nutrindo-os e sendo ao mesmo tempo por ele sustentada. É também responsável pela energização dos nervos. Interessante, porque o Kundalini, ele fala desses 7 chakras. E vai situando que desde o coronário até a base lá da coluna. Exato. Não é? Porque o último chakra, ele fica justamente no entreperna. Não é? E esse Kundalini é essa transmutação da energia telúrica da Terra. Quer dizer, é como se fosse uma transformação e vai energizando todos os chakras. Por isso a necessidade dessa renovação mental. Porque através do coronário, onde você recebe as vibrações dos espíritos mais ajustados, que vão auxiliar, não é? Para esse circuito do Kundalini se fazer de forma ajustada e saudável. Porque pelo chakra genésico, você capta a energia telúrica, que é justamente essa parte mais primitiva. Certo.
Lembrando que esse chakra genésico que a Miranda fala, onde situam-se, né, no corpo físico os órgãos sexuais. A energia genital. Justamente. Sexual. A energia genésica, aliás. Que a gente, quando vai estudar, eu fico refletindo, há muito tempo, aquele livro As Forças Sexuais da Alma, do Dr. Jorge Andréa. Porque a energia espiritual, ela compreende tudo no ser. Porque é essa força co-criadora, a energia co-criadora do espírito imortal. Para nós ficou como se fosse a energia sexual, simbolizando a situação dos gametas masculino e feminino. Mas na realidade, especificamente, a energia dos gametas masculino e femininos é a energia a genésica. Tanto que vem de Gênese, a formação de um novo corpo. A sexual transcende tudo, porque são as forças sexuais da alma. A gente vai falar disso daqui a pouco. Lá no Bezerra nós temos um médium que... A idade é uma coisa terrível, né? Temos um médium que é um estudioso, né? É um profundo estudioso dessa parte. Na verdade, a Miranda lembrou, ela se equivocou, nós falamos deste tema. Nós falamos desse tema. Né, no programa Analisando os Fatos, que falou da abstinência sexual. Então pesquisem aí, foi no mês de setembro. Exato, vai lá na playlist. Vai na playlist, foi no mês de setembro, no dia, vou até dizer para vocês, dia 12 de setembro, nós falamos sobre isso no programa Analisando os Fatos. Exatamente, com certeza. Então nós temos um médium lá no Bezerra, que ele é um estudioso dessa parte, do Kundalini, tudo isso, dos chakras, ele coloca nós temos um grupo de WhatsApp de estudos, e para a galera do passe, né, a turma do passe é super importante. E eu me recordo sempre que ele sempre pede para que eu relate alguma coisa lá nesse sentido, porque eu tive a oportunidade de trabalhar junto com um médium no Bezerra, que ele não está mais lá, inclusive eu acho que ele foi embora do Rio de Janeiro, né? Ele era oriental, um carequinha mesmo, né? E tudo, ele passou o tempo que ele teve no Rio, ele trabalhou no Bezerra com a gente, mas a forma de trabalho dele, nossa, totalmente assim, voltada para aquela, né? Terapia. Aquela terapia, para a observância dos pontos de força, para tudo isso. Ele trabalhando lá na corrente de desobsessão, meu Deus, e o guia espiritual dele trabalhando cada ponto de força dele no passe, no alto passe, não é? Então é algo que a gente teve pouco tempo, né? Sim. Para aprender e tudo. Eu falei, Mauro... Uma troca, né? Eu falei, ainda bem que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, não é? E de compartilhar um pouco desse conhecimento, mas é muita coisa. É muita coisa para você estudar. E o Mauro é um estudioso dessa parte, né? Ele está sempre colocando para a gente. É claro que quem vai aplicar o passe não tem que estar preocupado com isso. Né? Sim. Porque sim. Conforme os espíritos orientam, e Jesus orientou, né, impõe as mãos. O passe, na verdade, ele é direcionado à energia pelos espíritos que estão ali auxiliando o médium. Então o médium tem que estar, quanto mais conhecimento, melhor. Sim. É o que o Dr. Bezerra fala, aprender mais para servir melhor. Porque quando você sabe o que acontece ali durante o passe, você se concentra melhor, você direciona mentalmente a energia, a intuição fica mais fluida, a coisa funciona. Agora, não adianta nada ter um médium que conheça tudo sobre chakras, plexos, centros de força, e moralmente ele não tem a dignidade para impor as mãos. Então isso é mais importante, né? Então não se preocupem com isso, estudem porque o estudo é extremamente valioso, mas o principal para um médico que vai impor as mãos em nome do Cristo é a moral. Se você tem interesse, né, busca pesquisar, porque é nisso que você vai ampliar um recurso que vai te auxiliar na visualização. A moral é necessária, é basilar para tudo. E também é basilar para tudo respeitar o tempo. Diante disto, ela me deu um tapa. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Semana que vem estaremos juntos, se Deus quiser. Que Jesus nos conduza. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.